Olá, bem-vindos a mais uma série dividida em 3 episódios de Abdu'l-Bahá em Filadélfia. Esta é uma palestra que ele realizou no dia 9 de junho de 1912. E ele vem falar da humanidade como uma só família. Esta palestra de Abdu'l-Bahá na Igreja Unitária, na 15th Street e Grand Avenue, em Filadélfia, Pensilvânia, foi realizada no dia 9 de junho de 1912 e as notas foram de Anna McKinney. Esta obra é a obra da promulgação da paz universal e esta série de 3 vídeos vai ter uma continuidade narrativa com um tom espiritual, acessível, belo e profundo, mas com leveza e não tão sério como se possa imaginar. Neste primeiro episódio, Abdu'l-Bahá vem-nos falar de como o Oriente encontra o Ocidente. E então, quem foi Abdu'l-Bahá e por que é que ele falava de unidade? O tema central é, neste momento, e para dar início ao primeiro episódio, apresentar-vos a fé Bahá'í. Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá e o contexto da palestra que foi realizada em Filadélfia. E qual é o objetivo? O objetivo é introduzir-vos nesta temática, preparando o coração para compreender esta tão grandiosa mensagem de unidade. Há momentos na história em que uma voz atravessa o tempo. Uma voz que não fala apenas para uma cidade, nem apenas para uma religião, nem sequer apenas para uma geração. Essa voz vem falar para todas as almas humanas. No dia 9 de junho de 1912, em Filadélfia, numa igreja unitária, Abdu'l-Bahá levantou-se diante de um público ocidental e trouxe consigo, veio oferecer uma mensagem que vinha do Oriente. Mas essa mensagem não pertencia apenas ao Oriente. Não. Essa mensagem era uma mensagem para o mundo inteiro. Abdu'l-Bahá disse àquela audiência que vinha de terras distantes, de regiões onde os manifestantes de Deus haviam surgido, de lugares onde a luz divina havia brilhado sobre toda a humanidade. Abdu'l-Bahá não veio para criar distância entre povos. Não. Ele veio para fazer exatamente o contrário. Ele veio para aproximar. Não veio para exaltar uma civilização contra outra civilização. Pelo seu contrário, ele veio para unir o Oriente e o Ocidente. Que propósito maravilhoso. Ele não veio para fundar mais uma divisão religiosa. Mas ele veio, sim, para recordar à humanidade que Deus é um, que a realidade é uma e que nós somos a família humana e essa família humana também é uma. Que coisa maravilhosa, tão profunda. E talvez seja por isso, da certeza, que esta palestra continua tão atual e por isso vos quis trazer e apresentar para aqueles que ainda não conhecem. Porque ainda hoje vivemos num mundo dividido. Dividido por religiões, dividido por ideologias, dividido por nações, dividido por raças, dividido por género, dividido por medo, dividido por orgulho,
dividido por uma espécie de cegueira espiritual que nos faz esquecer aquilo que somos. Folhas de uma só árvore, ondas de um só mar e filhos de uma só família humana. E convenhamos, hoje conseguimos discutir, até por causa de uma opinião sobre café, futebol, política, comida, séries de televisão, futebol, ou qual é o melhor telemóvel. Tudo serve para discutir. Meus queridos amigos, se a humanidade cria uma guerra civil numa caixa de comentários por causa de um filme, imagine o trabalho espiritual que nós, a humanidade e o ser humano, ainda temos pela frente. Mas é justamente aí que a mensagem de Abdu'l-Bahá entra como um raio luminoso. Não para nos bater nas orelhas, mas sim como uma luz que nos vem ajudar a sair da escuridão. Então, deixem-nos fazer primeiro uma breve introdução à fé Bahá'í, antes de entrarmos propriamente na palestra de Filadélfia. Eu gostaria de trazer à equação, fazer-nos compreender 3 pontos simples. O primeiro é o que é a fé Bahá'í? A fé Bahá'í é uma religião mundial que ensina a unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. No centro da sua mensagem está a ideia de que a humanidade não está condenada à divisão eterna. Pelo contrário, a humanidade encontra-se num processo de amadurecimento. Ela está a amadurecer. Assim como uma criança cresce, aprende, cai, levanta-se, erra, amadurece e passa a compreender melhor o mundo, também a humanidade, coletivamente, está a passar por um processo de amadurecimento, de crescimento e amadurecimento espiritual. E, como em tudo, nada acontece sem dor. Todos esses processos têm a dor. E quem vive hoje, no século XXI, sabemos muito bem do que estamos a falar. Às vezes parece que a humanidade entrou numa adolescência espiritual. Tem tecnologia de adulto, emoções descontroladas de adolescente e, de vez em quando faz birra, como as crianças pequenas. Mas o ensinamento Bahá'í afirma que existe um propósito divino na história. A humanidade caminha para a unidade. Não uma unidade artificial, forçada ou sem diversidade, mas uma unidade viva, como um jardim cheio de flores diferentes, que torna realmente o jardim como uma beleza ímpar. Agora quero-vos falar sobre Baha'u'lláh. Quem foi Baha'u'lláh? É este o segundo ponto que é importante compreender. Quem foi Baha'u'lláh? Baha'u'lláh é o manifestante divino da fé Bahá'í. Baha'u'lláh significa a glória de Deus. Na visão Bahá'í, Deus é único, eterno e incognoscível na sua essência. Mas Deus guia a humanidade por meio de manifestantes divinos. E esses são seres santos que refletem os atributos de Deus e educam a humanidade em cada época.
Entre esses manifestantes, ao longo da história, estão Abraão, Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, Cristo, Muhammad, o Bab e Baha'u'lláh. Baha'u'lláh apareceu no século XIX, na antiga Pérsia, atualmente hoje o Irão, trazendo para o mundo uma mensagem de unidade, justiça, paz universal, igualdade entre os homens e as mulheres, harmonia entre a ciência e a religião e eliminação de preconceitos e construção de uma nova civilização espiritual e material. Ele foi alvo de prisão, de exílio e perseguição durante décadas. Mas, mesmo assim, a sua mensagem jamais foi de vingança. Pelo contrário, foi uma mensagem de reconciliação. Não foi de ressentimento, mas sim de unidade. Não foi de domínio, foi de serviço. Baha'u'lláh ensinou que a Terra é um só país e a sua humanidade, os seus cidadãos. Esta frase, se fosse publicada hoje nas redes sociais, talvez alguém comentasse: muito bonito, mas e o meu passaporte? E essa é justamente a questão. A unidade da humanidade não elimina a organização prática do mundo, mas muda a forma como nós nos vemos. Não somos tribos rivais tentando sobreviver uns contra os outros. Somos membros de uma só família que tentamos aprender a viver juntos, sem partir a casa toda. Reflitam sobre como está o estado do mundo. Terceira, quem foi Abdul-Bahá? Este é o terceiro ponto que quero trazer alguma compreensão e luz para vocês. Quem foi Abdul-Bahá? Abdul-Bahá foi o filho mais velho de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh designou-o como o centro do seu convênio, o intérprete autorizado dos seus ensinamentos e o exemplo perfeito da vida Bahá'í. O seu nome, o nome de Abdul-Bahá, significa o servo de Bahá. Isto é profundamente importante. E é tão importante porque Abdul-Bahá não se apresentou como um rei, não se apresentou como um sacerdote, não se apresentou como fundador de poder, mas sim, Abdul-Bahá apresentou-se como um servo de Deus, um servo da humanidade, um servo da unidade, um servo dos pobres, dos doentes, dos aflitos, dos abandonados, dos buscadores. Acompanhando o seu pai, depois de passar grande parte da sua vida também em prisão e exílio, Abdul-Bahá foi libertado e viajou ao Ocidente, levando e aportando a mensagem de Baha'u'lláh à Europa e à América do Norte. Em 1912, ele percorreu cidades dos Estados Unidos e do Canadá, onde falou em igrejas, sinagogas, universidades, associações, casas particulares de amigos e encontros públicos. E o que é que ele dizia?
ele falava de paz, de justiça, de unidade racial, de igualdade entre homens e mulheres, de ciência e religião, da importância da educação das crianças, da eliminação dos preconceitos, do perigo do materialismo, da necessidade de uma civilização mais espiritualizada, mais espiritual. Ou seja, ele falava em 1912 de temas que hoje aparecem nas nossas notícias, nas nossas crises, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos parlamentos e, claro, nas infinitas discussões do WhatsApp e das redes sociais. A diferença é que Abdu'l-Bahá não falava para vencer uma discussão. Abdu'l-Bahá falava para ajudar a curar uma civilização, trazendo o seu remédio. Quero agora fazer uma pequena contextualização histórica da palestra. Estamos em 1912. O mundo ainda não sabe, mas por aqueles tempos aproximava-se uma das maiores tragédias da história. A Primeira Grande Guerra Mundial. Na Europa vivem-se tensões crescentes. As nações corriam desenfreadamente para armarem-se. Os impérios disputam avidamente poder para manter ou conquistar mais. As religiões, muitas vezes, ainda se olham com profunda desconfiança. As mulheres em grande parte do mundo ainda não possuem quaisquer tipo de igualdade de direitos. A ciência, essa, avança rapidamente. Mas muitas pessoas pensam que a ciência e a religião são inimigas. E é nesse contexto que Abdu'l-Bahá atravessa o Atlântico. Ele chega à América do Norte, não como um turista, nem como um simples conferencista, mas sim como o centro do convênio de Bahá'u'lláh, trazendo uma mensagem de unidade, paz, justiça e uma profunda renovação espiritual ao coração dos homens. Naquele domingo, em Filadélfia, ele dirige-se e fala numa igreja unitária. Reparem, e o lugar é profundamente simbólico, porque os unitários afirmavam a unidade de Deus. E Abdu'l-Bahá vai além disso. Ele fala da unidade de Deus. Sim, é verdade. Mas ele fala também da unidade da religião. Da unidade da ciência e da fé. Da unidade do homem e da mulher. Da unidade do Oriente e do Ocidente. Da unidade de toda a humanidade. Que coisa maravilhosa. Assim, o propósito da visita de Abdu'l-Bahá era exatamente unir o Oriente e o Ocidente. Abdu'l-Bahá começa dizendo que o propósito da sua visita era estabelecer um laço de unidade e concórdia entre o Oriente e o Ocidente. Esta frase é essencial. E é essencial porque Abdu'l-Bahá não se apresenta como alguém
que veio vencer um debate. Ele não veio dizer o Oriente está certo e o Ocidente está errado. Também não veio dizer o Ocidente é superior e o Oriente deve segui-lo. Não foi nada disso que ele veio dizer. O que ele veio dizer foi que ambos, Oriente e Ocidente, se encontrem. Que ambos se iluminem. Que ambos sejam revivificados pelo amor divino. Esta imagem é belíssima. Oriente e Ocidente como duas margens que precisam de uma ponte. E essa ponte não é feita de pedra, amigos. Essa ponte é feita de amor. É feita de reconhecimento espiritual. É feita de humildade. É feita de atos de serviço. É feita da consciência de que nenhum povo possui sozinho toda a luz ou toda a verdade. Este é um ponto importante para os Bahais de hoje. A fé Bahá'í não nasceu para reforçar identidades fechadas. Nasceu para abrir horizontes. Não nasceu para criar mais uma fronteira espiritual. Nasceu, sim, para mostrar que a humanidade inteira é um só lar. Por isso, quando Abdu'l-Bahá fala do Oriente e do Ocidente, ele fala também de todos os opostos. Todos os opostos que ainda precisam de reconciliação. Ele fala do norte e do sul. Ele fala do rico e do pobre. Ele fala do crente e do não crente. Ele fala do homem e da mulher. Da ciência e da religião. Da tradição e da modernidade. Da alma e do mundo. Queridos amigos, como é maravilhoso este bálsamo e estes remédios para a cura da humanidade. E então a primeira grande lição que ele nos deixa é que Deus não cabe na nossa mente. Depois Abdu'l-Bahá leva o pensamento ainda a alturas mais elevadas. Ele vem falar da realidade de Deus. E em relação a isso, ele afirma que a divindade é uma unidade indivisível, santificada acima da compreensão humana. Este é um ensinamento de profunda humildade. O ser humano pode conhecer muitas coisas. Pode investigar os astros, pode estudar a matéria, pode descobrir as leis do funcionamento da natureza, pode construir máquinas, cidades, sistemas, linguagens, teorias, inteligência artificial. Mas há uma diferença infinita entre conhecer os sinais de Deus e compreender a essência de Deus. Queridos amigos, a mente humana é finita. Deus é infinito.
O ser humano é limitado. Deus é ilimitado. Nós somos pobreza absoluta diante da riqueza divina. Nós somos também fraqueza absoluta diante do poder divino. Aqui, Abdu'l-Bahá não está a diminuir o ser humano. Pelo contrário. Ele está, sim, a colocar o ser humano no seu devido e verdadeiro lugar. Porque há uma arrogância que destrói a alma. A arrogância de pensar que Deus pode ser reduzido às nossas ideias, às nossas palavras, às nossas fórmulas ou às nossas disputas religiosas. Quantas guerras nasceram porque seres humanos imaginaram possuir Deus? Já pensaste nisso? Quantas perseguições foram feitas por pessoas que confundiram a sua interpretação com a própria verdade divina? Quantas religiões se dividiram porque homens finitos quiseram aprisionar o infinito dentro dos conceitos humanos? Abdu'l-Bahá vem recordar-nos que Deus está acima de tudo isso. E quando somos capazes de reconhecer isso, algo acontece. Nasce em nós uma profunda humildade espiritual. Uma humildade que não enfraquece a fé. Uma humildade que purifica a fé. Em seguida, Abdu'l-Bahá vem falar dos diferentes graus de criação, reinos de criação, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Ele explica essa diferença entre o inferior e o superior. Abdu'l-Bahá usa uma lógica simples, mas poderosíssima. Reparem, o mineral não consegue compreender o reino vegetal. A pedra pode receber luz, calor, pressão, transformação, mas é incapaz de compreender a vida da planta. A planta, por sua vez, cresce, floresce, recebe a luz do sol, mas não compreende o mundo do animal. O mundo dos sentidos, da visão, da audição, do movimento consciente. O animal possui sentidos, instinto, inteligência, prática, mas não alcança plenamente a realidade humana, a reflexão consciente, a abstração, a busca moral, a investigação da verdade ou a capacidade de sacrificar-se por um ideal, onde cada reino possui a sua perfeição. Mas cada reino inferior é incapaz de compreender o reino superior. Então, pergunta Abdu'l-Bahá se há essa distância entre os reinos da criação, como poderia a realidade humana, limitada e contingente, compreender diretamente o Criador eterno e ilimitado, Deus? Esta é uma ideia profundamente libertadora. E é libertadora porque ela impede que cometamos dois erros. O primeiro erro é o fanatismo de pensar que a minha mente possui Deus. E o segundo erro é o materialismo vazio. Pensar que, porque eu não compreendo Deus diretamente, Deus não existe.
Abdu'l-Bahá mostra um caminho mais elevado, mais alto. Não compreendemos a essência de Deus, mas podemos reconhecer os seus sinais. Não vemos a realidade íntima do Sol, mas vemos a sua luz. Não tocamos a fonte última da vida, mas sentimos os seus efeitos. Não apreendemos Deus com a mente como se Deus fosse um objeto. Mas percebemos os seus atributos, atributos esses refletidos na criação, na consciência, no amor, na justiça, na beleza, na revelação. Queridos amigos, vamos encerrar este primeiro episódio, que é deslumbrante. E neste primeiro episódio procurei e entramos juntos pela porta principal desta palestra. Conhecemos o contexto da fé Bahá'í, recordamos quem foi Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, que trouxe ao mundo a mensagem da unidade da humanidade. Recordamos quem foi Abdu'l-Bahá, o servo de Bahá, o exemplo vivo desta mensagem nesta palestra. E começamos a compreender um ponto essencial. Começamos a compreender que Deus não cabe na nossa mente, mas a sua luz pode ser reconhecida pelos seus sinais. Queridos amigos, e isso conduz-nos e leva-nos à grande pergunta que se vai realizar e se vai fazer no próximo episódio. Reparem, e a pergunta é: se Deus é incognoscível na sua essência, como podemos conhecê-lo? Como é que a luz divina chega até à humanidade? E porquê é que Abdu'l-Bahá compara os manifestantes de Deus a espelhos perfeitos que refletem o sol da realidade? No próximo episódio, vamos entrar nessa imagem maravilhosa: o sol, o espelho e a luz. E vamos ver como essa ideia nos ajuda a compreender Baha'u'lláh, Cristo, Moisés, Muhammad, o Bab e todos os manifestantes de Deus. Porque talvez o problema da humanidade nunca tenha sido a falta de luz. Talvez o problema seja que muitas vezes estamos de óculos escuros dentro de casa e ainda reclamamos que o mundo está escuro. Queridos amigos, despeço-me com amizade, carinho, espero que tenham gostado. Partilhem o vídeo com outros amigos para que eles possam ver também e conhecer esta mensagem vivificadora que Abdu'l-Bahá vem trazer do manifestante divino Baha'u'lláh e dos remédios para a cura da humanidade. Despeço-me com amizade e carinho. Um forte abraço para todos e vemo-nos no segundo episódio desta série e desta maravilhosa palestra. Um abraço.